Amém. Vamos com todo carinho recebê-lo com uma grande salva de palmas, nosso irmão. Podemos sentar. Bom dia, a paz de Jesus. Bom, é uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse congresso que a Cláudia já está conversando com a gente desde o ano passado para poder fechar essa agenda. Está aí um dos motivos da minha alegria, porque por virtude de um novo tempo que eu estou vivendo na minha vida, de um trabalho que eu assumi agora, estou trabalhando em uma área totalmente diferente do que eu fazia. Então a minha vida missionária, eu tive que frear bastante. Eu estou saindo muito pouco para a questão de missão. São poucos os lugares que eu tenho saído, que eu tenho assumido para a missão. E esse encontro, para mim, ele é muito significativo por isso. Porque estar junto com os ministeriados de música, de artes, sempre foi uma grande alegria para mim. Durante anos, Deus me conduziu para isso. Eu fiquei muitos anos, ou na diocese, ou no estado, ou a nível nacional. Eu estava nos fins de semana assim, nesses encontros. De repente, do ano passado para cá, desde 2017, agora 2018, o que eu menos tenho feito é estar nesses encontros, é estar com os músicos, é estar com os artistas. E é uma coisa que foi uma renúncia necessária por esse tempo. Mas quando Deus me dá a oportunidade, eu fico tão feliz. Porque para mim é um consolo. Eu falava até isso para a Claudinha, enquanto a gente vinha, eu sinto como um consolo de Deus para mim também estar aqui, nesse congresso. Porque eu sei que Deus também quer falar comigo. Eu sei também que Deus quer cuidar de mim. Enquanto músico, enquanto evangelizador, enquanto missionário. Deus quer cuidar de mim. Então é uma grande alegria estar aqui nesse congresso. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. E que bom que deu certo ter vindo. E também uma alegria um pouco particular aqui também com o pessoal de Londrina. Que eu não lembro qual foi o ano que eu estive aqui. Qual foi o ano, Claudinho? 2016? Acho que foi isso mesmo. Estava vindo um encontro aqui da Arquidiocese, que também foi muito marcante para mim. Teve uma marca muito especial aquele encontro. E eu lembro que até prepararam uma casa lá, uma sala de Nossa Senhora, não foi? Tão bonito, foi preparado assim. E a gente estava vivendo aquela moção do Osmose de Maria, e aquilo foi uma resposta tão bonita de Deus para mim. Então tem um carinho muito especial. Eu lembro da Maria Ivone, eu lembro que eu falei para ela, a introdução que ela fez no encontro, e ela disse alguma coisa que ficou gravada no meu coração, que nunca mais esqueci. Ela disse assim: os ministérios, como por exemplo pregação, a intercessão, oração por cura e libertação, tudo isso vai passar. Esses ministérios, eles se encerram ali até a volta de Cristo. Mas o único ministério que nunca vai acabar, que vai ser por toda a eternidade, que não tem fim, é o ministério de música. Porque lá no céu a gente ainda vai cantar muito ainda. Vai cantar muito. Cara, quando ela falou isso, eu falei, aê, todo ministério certo. Então quer dizer que nós vamos cantar muito. Então o pessoal que prega, o pessoal que intercede aí, faz favor de se afinar, viu? Porque lá no céu vai ter que entrar no nosso ministério, viu, gente? Vai ter que cantar com a gente. Aqui ainda não, mas lá vai ter que cantar com a gente. Amém? Aplauda esse irmão que está no seu ministério aí. Lógico, o pessoal da dança também pode dançar lá no céu, tá? Não se sintam excluídos, tá bom? Pessoal de teatro eu já não sei, aí eu não sei como é que vai, eu já não sei como vai ser, mas aí
Aprende a cantar também que dá certo, a gente faz um belo de um musical lá. Amém? Pega a sua palavra aí em Mateus, no capítulo 11. No versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Palavra da salvação. Enquanto nós preparávamos, enquanto foram passando para mim as pregações, os temas, e até mesmo uma continuidade desse momento que a Juliane fez aqui, vocês vão perceber todo o sentido do que Deus quer conosco, o que Deus está preparando para nós. Esse momento de reparação, ele é fundamental, porque ele exige de nós um reconhecimento, ele exige de nós um arrependimento profundo. Portanto, ele exige de nós que nós entremos na nossa consciência de forma muito intensa e verdadeira. Porque, irmãos, até para a gente se arrepender, nós somos maus. A gente não consegue se arrepender como deveríamos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. O nosso pecado não nos permite nos arrependermos de forma correta. Vai dizer um filósofo, que ele deu um nó na minha cabeça, talvez vai dar na sua cabeça também. Ele dizia assim: o homem, para poder ser redimido, ele precisa de um arrependimento perfeito. Mas para ter um arrependimento perfeito, ele precisa ser perfeito. Mas se ele é perfeito, do que ele vai ter que se arrepender? Não deu nó aí? Na minha cabeça deu. Eu falei, cara, eu fiquei lendo umas 1000 vezes, mas foi a hora que ele começou a falar assim: exige de nós, é preciso, nesse ato do arrependimento, nesse ato de contrição, uma graça que nos faça ser capazes de nos arrependermos. Aí vem a graça do Espírito, vem a ação de Deus, o motivo de Jesus ter assumido também a nossa culpa. Por isso ele se tornou o sacrifício perfeito, porque ele é perfeito, ele assume a nossa culpa, porque eu e você, nós não conseguimos assumir que somos culpados. Eu e você somos falhos demais, nós somos pecadores, e nós temos dificuldade para assumir nossas fraquezas. Como é que é o seu sentimento quando você está na fila da confissão? Se coloque aí na fila da confissão, como é que é? É gostoso? Ali, aqueles momentos antes da confissão ali, cara, é terrível. Você sente uma sensação assim, aí quando te entrega uma folhinha, olha aqui para te ajudar, para você fazer, aí você vai lendo aquilo tudo, não dá um desespero? Porque você vai olhando e fala, cara, esse sou eu, isso aqui tudo, aí você vai assumindo aquilo, aí dá a impressão, você fala, não quero ler mais. Ou senão você vai lendo assim, de qualquer jeito, você não faz aquilo profundamente, porque aquilo machuca muito, porque você se depara com alguém que você foge.
nós fugimos de quem realmente somos. Por isso o ato de contrição, essa reparação que a Juliane ministrou aqui para nós, esse choro de Pedro, chorou amargamente, é fundamental para a nossa conversão. Nós precisamos visitar mais esse lugar chamado consciência, porque é aí que nós vamos nos deparar com nossas verdades. Aí Jesus vem dizendo nesse evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus vai dizer assim: vinde a mim. Lógico que foi organizado um congresso estadual, e eu fui acompanhando lá de São Paulo, toda a movimentação pelo Facebook, Instagram, tudo que vocês puderam fazer, vocês fizeram para trazer o povo, e foi uma agitação danada, e eu vendo o povo tudo convidando: Juninho, faz um vídeo para nós, os benditos vídeos, a gente vai lá e faz um vídeo, e tudo é organizado, e foi contratado um som, até telão tem, ó, que benção, foi feito tudo. A estrutura, isso aqui pesa demais, essa estrutura é terrível, é muito dolorosa, sacrificante, né? Para poder trazer você aqui, para você estar nesse congresso, para você ouvir isso. Mas a ideia do espaço físico, do evento em si, é para promover na sua vida um encontro, não no congresso, não com uma pessoa assim como nós, pregadores, não, é vinde a mim, Jesus está dizendo. Não é exatamente o congresso que pode trazer esperança para você, não é o espaço do grupo de oração, mas tudo isso é organizado, tudo isso é para promover um encontro seu com Jesus. Porque essa distância que a Juliane falava que Pedro estava longe, é isso que nos causa exatamente a falta de encontro com Jesus. Nós nos tornamos pessoas que fazemos as coisas no automático, e temos que vir nos congressos. Precisa ser organizado congressos a nível estadual, diocesano, para poder promover um encontro seu com Jesus, um encontro meu com Jesus. Irmãos, até quando vamos ter que organizar encontros assim, em que Deus precisa falar para você: vinde a mim? Se torna meio constrangedor ter que falar para pessoas como eu e você, que estamos sempre à frente, ministrando para outras pessoas, ministrando o amor de Deus, e Deus fala para você: vinde a mim. Isso quer dizer, nós estamos longe de Deus, nós estamos distantes de Deus. E o vinde a mim não é vinde ao congresso, não é vinde à Canção Nova, a alguma comunidade, não, é vinde a mim, é o coração de Deus suplicando. E não é uma outra pessoa, e não pode ser uma outra pessoa, não pode ser uma outra esperança que esteja no teu coração. O encontro agora, aquilo que você veio, você não faz. O que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim me encontrar com Jesus. Se você tem alguma dificuldade agora, se você tem dificuldade de concentração, se você se dispersa com facilidade, eu te digo, faça valer a pena, porque Jesus está dizendo: vinde a mim. Concentre-se. Use todas as suas faculdades aí, use todo o seu esforço, todos os seus sentidos, para poder você vir até o encontro com Jesus. Esse encontro é fundamental. Todos vós que estáis aflitos, o que nos torna aflitos? Eu fico pensando, quando vem esses temas, eu fico rezando: mas Senhor, são tantas as nossas aflições, são tantas coisas que nos tiram a paz,
O que torna um homem de fé, um homem de Deus, o que torna ele aflito? Por que nós ficamos aflitos? Por que nós ficamos distantes de Deus? Eu fui ver o contexto dessa palavra. Você vai ver que lá no início do capítulo vai ter uma conversa aí dos discípulos de João Batista. O que João Batista vai falar? Ele vai chegar e falar para os discípulos dele: vai lá, fala com Jesus e pergunta se é ele mesmo o Messias. Nós estamos falando aqui, irmãos, do precursor, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. E ele batizou Jesus. Ele viu a pomba descendo sobre a cabeça de Jesus e uma voz falando: esse é meu filho muito amado. E João Batista, depois de preso, chega nos discípulos e fala assim: ó, vai lá e pergunta se é ele mesmo o Messias. Bate em João Batista a dúvida. Eu não sei se você já teve alguma crise de fé. Já? Cara, de vez em quando passa umas minhocas na minha cabeça, que na hora eu vou atrás de alguma pessoa para me orientar. Fala: cara, eu estou com dúvida disso aqui, ó. Como que se explica isso? São dúvidas de fé, irmãos. Se você nunca teve alguma coisa disso aí, se prepare, uma hora vai aparecer na sua cabeça. Me explica isso. Como é que funciona isso? Quando eu compus aquela música Santa Cruz, todos os pecados, cara, na minha cabeça era assim, antes: que história é essa? De ele morrer na cruz e eu ser salvo? Como assim? Como é que funciona isso? Que chavinha é essa? Eu queria entender na prática, na lógica, como é que se explica isso. E lá fui falando com o padre, fui falando com o seminarista, falei com um monte de teólogos que eu conhecia, falava: explica isso, como é que você explica? Porque eu estava com dúvida. A vida toda eu estou na igreja. Eu estou na igreja desde criança. Eu sempre fui nas celebrações de Sexta-feira Santa. Eu creio que Jesus morreu. Mas como assim? Mas como que qual é a matemática disso? Eu queria entender. Eu queria lógicas. E João Batista bateu lá a dúvida. Depois de tudo que ele viveu, bateu a dúvida nele. Pergunta lá se é ele mesmo o Messias. Acho que Jesus deve ter dado umas risadinhas assim, aqueles de canto de boca, né? Mas Jesus vai lá e responde. Versículo 4 do capítulo 11. Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurados aquele para quem eu não for ocasião de queda. Jesus, ele responde mostrando a sua messianidade. Ele fala: eu sou o Messias, porque está aqui os sinais acompanharão. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo limpos. São os sinais do Messias. Por que eu trouxe esse contexto? Porque, irmãos, é comum que nós estejamos servindo a Deus, que nós estejamos nos desgastando pelo serviço de Deus, e no nosso coração esteja aí essa falta de confiança no amor de Deus. Porque se não fosse essa falta de confiança, nós não teríamos tantas pessoas no nosso meio com tanto problema de depressão. Você conhece alguma pessoa da igreja que está sofrendo depressão? Conheceu já? Talvez você esteja passando por esse quadro. Tantas pessoas no nosso meio que estão caindo em pecados graves. Só tem uma resposta: é porque nós não confiamos no amor de Deus. Isso eu estou falando para servos aqui. Essa palavra vem para nós que servimos a Deus e já há anos e anos. Alguns estão começando, mas tem outros que já estão há muitos anos.
Alguns estão aqui começando, mas tem outros que já são lideranças. E essa palavra é para mim e para você. Nós não confiamos no amor de Deus. Nós não confiamos no amor de Deus, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de transformar tudo, e tudo está sob o seu controle. E é preciso nós virmos agora, nesse momento, com muita coragem, e falar: Senhor, sim, eu estou aflito. Sim, Senhor, eu estou passando por esse tipo de sofrimento. Eu estou passando por esses vazios aqui na minha vida. A nossa distância de Deus nos causa aflições. A nossa distância de Deus é semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. O que Jesus está dizendo? Que é uma geração totalmente insensível. Nós estamos vivendo hoje, atentem-se a isso, prestem atenção no que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo hoje uma geração de um povo totalmente insensível. Perdeu-se a sensibilidade. Os meninos estão gritando: estamos tocando e ninguém dança. Cantamos lamentações e ninguém chora. Está falando aqui, é um povo totalmente insensível. É um povo insensível. Quando a palavra de Deus é proclamada, o que causa no teu coração? Quando você vai às missas, quando lê-se o Evangelho, como é que fica o teu coração? Ou na maioria das vezes, você está distraído, ou você sai da igreja, você nem lembra qual foi o Evangelho lido. Você vai ao grupo de oração, você está ali no automático, você está se preocupando com a música, e a palavra está sendo pregada, e vamos achar uma música pronta para essa palavra. Você vai achar até uma música, mas e aí, o que causou no teu coração? Acabava de fazer, entregava para ela, ela tomava. Chegou um dia, o café estava torrando de quente, mas ela já não sentia. E ele dizia assim para nós: a nossa geração é uma geração igual à língua da minha avó. Vem o fogo que for. Porque nessa oração que foi ministrada pela Juliane, era para a gente estar prostrado sobre o chão e chorando aos prantos, porque nós ferimos o coração de Deus. E não foi isso que aconteceu aqui. Eu não sei se é porque nós estamos escravos do tempo, e a gente tem que obedecer um cronograma, e a gente não consegue mergulhar muito, mas
a gente fere o coração de Deus. E vamos para a próxima pregação. Vamos para o próximo momento. Mas o nosso coração não chora, já não sofre. O pecado se tornou uma coisa comum. Já não choramos mais porque pecamos. É isso que a palavra está dizendo. A quem comparamos essa geração? E Jesus está falando, nós cantamos as lamentações e já não choram mais. O pecado se tornou comum. O demônio está fazendo isso conosco. Está fazendo com que o pecado se torne uma coisa assim, não é tão grave assim as coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já repetiu essa frase aqui alguma vez na sua vida? Ixi, hoje eu estou com uma preguiça. Quem já falou isso? Levanta a mão. Alguma vez? Não vou porque eu estou com uma preguiça. Já falou isso? Você sabia que a preguiça é um pecado capital? Sabia ou não? E você fala isso numa boa? Você já chorou porque você disse isso? Você já sofreu por causa disso? A maioria não. Por quê? Porque é só uma preguicinha. Não é tão grave. Não é grave, é um pecado capital, é um pecado a ser confessado. E nós estamos tratando como uma coisa comum. O demônio tornou esse pecado, ou alguns dos pecados, como uma coisa leve. Já não sofremos mais. Quando nós ofendemos o coração de Jesus, no mesmo instante deveríamos agir como Pedro agiu, chorar amargamente. Mas a nossa distância nos tornou assim, insensíveis. Esse é o grande perigo do nosso tempo, a insensibilidade. Já nós não vibramos mais com a palavra de Deus, e já não sofremos mais com o pecado. Olha só que perigo. Deus fala e a gente já não vibra, já não aquece o coração, e quando pecamos já não sofremos. O que é isso, irmãos? Que geração é essa que nós estamos vivendo? Os riscos dessa distância de Deus nos tornam pessoas doentes. O evangelho de hoje que nós vimos teve missa aqui, nós não chegamos para a missa, mas o evangelho de hoje vai dizer o quê? Tem servidos a dois senhores, né? A Deus e ao dinheiro. Aí quando você vai ver na profundidade dessa pregação, você vai ver muitos católicos, estou falando para a igreja católica, de pessoas assim que professam a fé, e vai falar assim, mas não é desse jeito, não é tão assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, quem é casado, levante a mão. Tá, daqui a pouco eu volto para vocês casados. Vamos para nós aqui. Quem aqui, na família, tem mais, somando com o pai e com a mãe, tá? Quem aqui tem mais de 10 tios? Levante a mão. Tios, eu tenho pelo menos uns 15. Pode somar o do pai e da mãe. Tem mais de 10 tios? Tem? Vamos lá então. Quem aqui tem 10 irmãos? 10 irmãos, levante a mão. Ou até 10 irmãos. Perceberam a diferença? Quem aqui tem 10 filhos? Preste atenção aqui. Eu sei que o assunto é sério, eu sei que o assunto é grave, e eu sei que muitos vão querer me fulminar com os olhos. Mas o catolicismo, quem é da igreja católica, ouve a doutrina. E a igreja pede que as famílias tenham muitos filhos. Mas os católicos de hoje foram corrompidos com essa insensibilidade.
colocando o dinheiro como seu Deus, porque a desculpa se é: eu não tenho filhos porque eu não tenho condições. Eu não tenho filhos porque não se dá para cuidar de mais de 2 filhos, no máximo 2, 3, apertado ainda. Como sim ter mais que ter? É uma loucura ter mais de 2 filhos. Estão plantando isso na sociedade. Eu e você estamos caindo nessa. É obra do demônio. A igreja está falando uma outra coisa. Quando você casou, você disse assim, o padre disse: você está disposto a aceitar todos os filhos que Deus te confiar? Qual foi sua resposta? Sim. E por que você usa anticoncepcional? Por que você usa camisinha? Por que você fica fazendo controle de natalidade? Se não for algo de saúde, irmão, irmã, nós estamos em pecado grave. Mas aí a sociedade fala o que para nós? Isso é loucura. A grande frase: não é bem assim as coisas. É mais leve. O evangelho não está dizendo assim. Vão tentando facilitar, vão tentando deixar as coisas mais brandas, vão tentando deixar as coisas mais leves, só para poder suprir para nós. Aí eu lembro que o padre Paulo Ricardo diz assim: por que a gente não fica um pouco mais pobre para ter mais filhos para a igreja? Que tal morar numa casa mais simples, mas que tem um quarto a mais, uma cama a mais, um colchão a mais, para ter mais um filho? Ou você acha que Deus não vai te ajudar a te sustentar seus filhos? Ou você acha que Deus não vai deixar com que seus filhos passem fome? Você acha que Deus manda você ter filhos e Deus não vai cuidar? No evangelho de hoje o que fala? Porque se preocupas com o que comereis, o que eu vou vestir? Olhai para as aves do céu, olha para os lírios dos campos. Não é isso que Deus diz? Deus, sendo Deus ali cuidando das aves e cuidando dos lírios, não vai cuidar de você? E você preocupado com a situação: olha, eu não consigo ter mais porque eu não tenho dinheiro. Estamos ou não estamos numa geração insensível, onde o relativismo que Bento XVI falou tanto está entrando na nossa igreja? Eu estou falando para servos de grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Deus gritando para nós: convertam-se. Convertam-se. A doutrina é pregada e nós estamos fugindo da verdade. Quanto mais você se distancia de Deus, mais você se distancia da verdade. Hoje a verdade também é relativa. A verdade se tornou um relativismo para nós. Já viu assim, as pessoas falam: tem a minha verdade e a sua verdade. Irmão, não existe a minha verdade e a sua verdade, existe a verdade. Arruma uma cadeira para mim, por favor. O que é isso aqui, irmãos? Pode falar alto, o que é isso aqui? Mas aí chega um professor na faculdade e fala assim: gente, isso aqui é uma escada. Isso aqui é uma escada. Eu entro na minha casa e quando eu quero trocar uma lâmpada, eu pego isso aqui, subo e para mim é uma escada. E você que está olha, é verdade, tem sentido. Tem sentido. Verdade. Aí chega uma outra aula, um outro professor fala: isso aqui é um
Você pode ser mulher. É relativo. Não, eu não sou homem, eu sou mulher. É verdade. É como se eu dissesse para vocês assim: gente, eu nasci na Dinamarca. Olha os meus olhos azuis, vocês estão vendo? Vocês acreditam? Ou se não eu dissesse para vocês: prazer, meu nome é Juninho, eu tenho 7 anos de idade. Se eu dissesse para você, você ia falar o quê? O que você vai falar? Porque você está vendo que não é verdade. E o mundo está querendo dizer para você que a mentira é verdade e você está aceitando. E para não ofender, e para não ser até processado, você não fala mais a verdade. Nós estamos fugindo da verdade. Estamos com medo da verdade, porque o mundo está colocando para nós algumas coisas como verdade. Chama-se até de pós-verdade. Não, irmãos, a verdade é que isso é uma cadeira, não muda. Você pode usar para outra coisa, você é livre para usar para outra coisa, mas isso é uma cadeira, é a verdade, e a verdade é inegociável. A igreja, irmãos, presta atenção, a igreja, não é o que ela fala se torna verdade, presta atenção não é o que a igreja fala se torna verdade, não. A igreja só fala porque é verdade. A igreja busca a verdade. Quando ela encontra a verdade, ela fala: isso aqui é verdade. Aí sim. Já não nos falam a verdade. Já não falam mais a verdade para nós. A gente tem medo. A gente fica sempre trabalhando, sempre num limite. Se eu falar isso, ele vai se ofender. Se eu falar isso, ele não vai gostar. E aí a gente vai se acabando, vai se destruindo. Um exemplo muito prático do nosso ministério. Quantas vezes a gente tem medo de falar para o cara que ele não canta bem? Que está vendo que o bendito é totalmente desafinado. E agora, como que a gente fala? Meu Deus, é só falar: irmão, você não canta bem, cara, você não tem afinação. É a verdade, irmãos. Eu sei que tem mas por que você não fala a verdade, se a verdade é o que liberta, se a verdade é que ajuda? Tem vezes que o irmão está passando por situações em que você está vendo que você precisa falar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, e você não faz, porque você fica com medo de como ele vai reagir, e o irmão está ali preso. Tem vezes que você tem alguém do seu lado que é totalmente vaidoso, é orgulhoso, mas você não fala a verdade para ele, você não ajuda o seu irmão. A gente não cresce porque a gente não fala a verdade. O irmão acabou de cometer um erro. Irmão, isso aqui que você está falando está errado, viu? Isso que você fez está errado, é um erro que você está fazendo. Permita-me, Claudinha. Nós estávamos ontem jantando, a Claudinha cometeu um erro de português, e eu corrigi ela. Assim como quando eu falo, também cometo um monte de erro. Mas por que não fala? Mas porque não tem nada a ver. Não tem que corrigir. Irmão, isso que você falou é errado, viu? Não é assim que fala, não, é assim, ó. A gente perdeu o costume de falar as verdades para poder aliviar para o outro. Está vendo como que a gente está sempre buscando um alívio próprio? Olha só, vai se encaixando no evangelho que a gente leu. Nós estamos aliviando os pesos de uma forma totalmente errada, fora da fé. Eu alivio o peso do pecado, não é tão pecado assim. Eu vou aliviar a vida do outro, eu não vou falar tanta verdade, porque eu preciso aliviar. E você vai tentando aliviar um fardo do outro de forma totalmente errada, sem buscar a verdade. Irmão, é na verdade que você vai aliviar o fardo do outro. E Jesus disse: eu sou a verdade. Por isso vinde a mim. Porque eu sou a verdade, e é na verdade que a gente se liberta, irmãos. Vocês estão compreendendo a profundidade do que Deus está querendo falar conosco?
Eu penso que congresso, sempre assim, um congresso. Congresso não é só aquelas pregações para a gente se animar, não. É para a gente se deitar em cima dela, se debruçar nessa palavra e depois se reunir em grupos e falar, vamos meditar aquilo que foi falado. Vamos aprofundar mais, porque aqui não dá tempo para a gente aprofundar mais. Então se aprofundem e depois se reúnam e começem a meditar sobre isso, sobre a verdade, sobre esse relativismo, sobre essa insensibilidade. Porque é isso que está acontecendo com o nosso povo. É isso que tem acontecido com nossos grupos de oração. Nós estamos fugindo da verdade. Tantas pessoas que têm sido aflitas, sofrendo aflições, porque têm dificuldade de olhar para a sua própria verdade. Quem sou eu? É uma perguntinha dura, né? Quem sou eu? Sabe responder isso aí? Tinha que ter pelo menos umas 3 horas para tentar explicar um pouco do que é você, e mesmo assim. Lá em Coríntios 13 vai dizer isso, né? Só quando vier o perfeito que o imperfeito vai desaparecer, porque por enquanto eu vejo confusamente. Paulo fala, eu vejo confusamente, eu vejo como que em partes, mas só depois que eu verei como realmente eu sou conhecido. A gente não se conhece, tem uma dificuldade braba de se conhecer. Quem é você? Nós não confiamos no amor de Deus, foi isso que nós estávamos falando, e por isso a gente se arrebenta. Um dos mandamentos, o primeiro mandamento que Jesus trouxe para nós, ele é claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo